bem-vindos à nossa primeira videoaula de AutoCAD 2014. Bom, essa primeira videoaula eu vou estar apresentando um pouquinho a interface desse AutoCAD, que para quem já conhece, então vocês vão ver que o AutoCAD 2014, assim, em relação aos outros, a versão 2013 mudou pouca coisa, mas teve algumas diferenças, então algumas melhorias na ferramenta. Então durante as nossas videoaulas a gente vai estar percebendo essas diferenças. No caso, eu senti aqui muito que a versão 2014 ela está um pouco mais leve, ok? E também vamos conhecer algumas ferramentas básicas do AutoCAD, no caso a ferramenta linha, onde que a gente tem o controle total dos ângulos, depois temos o controle total do tamanho dessas linhas, ok? Podemos fazer qualquer desenho. Lembrando, esse programa ele é muito utilizado na parte de engenharia, então o pessoal aí que trabalha muito com engenharia, tanto mecânica quanto elétrica, utiliza muito esse programinha de modelagem. Bom, fiz aqui uma espécie de meio que um quadrado. Então eu estou aqui na interface Draft e Annotation, ok? Essa interface é a interface básica do AutoCAD, ou seja, toda a parte em 2D, a parte mais simples mesmo, trabalhamos nessa interface, ok? Então, nessa interface temos aqui algumas opções também, que mais pra frente eu vou mostrar essas opções laterais aqui, onde que eu tenho as minhas vistas. Então isso vai ser muito bom para quem trabalha aí com modelagem 3D, ok? Depois aqui na parte superior eu vou mudar e vou colocar 3D Basics. No meu caso já vai começar as ferramentas básicas de 3D, onde se eu quiser pegar esse retângulo, meio que um retângulo mesmo, né, e transformar ele num objeto em 3D, eu posso utilizar esse daqui, ó, Press Pull, onde que eu tenho controle total do meu objeto e vou puxar esse objeto. Então ele transformou já em um objeto 3D, ok? Ah, mas beleza, estou vendo todas as linhas dele, então quero deixar esse objeto, não sei, talvez inserir algumas cores, essas coisas. Então mais para frente vamos trabalhar com algumas guias no AutoCAD aqui na parte superior, que vai ajudar vocês a trabalhar mais com esses objetos. Então vocês vão ver que aqui tem várias guias assim bem importantes para vocês, onde vocês conseguem trabalhar bem esses objetos mesmo. Vocês conseguem visualizar, controlar basicamente tudo sobre o objeto de vocês, ok? No nosso caso, mas eu quero preencher esse objeto aqui, quero modelar ele, quero fazer mais coisas. Então o que dá pra gente fazer? Dá pra gente inserir alguma textura nele, ok? Mas a textura não ficou legal. Então eu pego, voltar ele normal. Tem como a gente fazer isso também, ok? Então eu voltei ele aqui normal. Mas essas ferramentas 3D, ou seja, 3D Basic, é muito pouca opção. O que eu posso fazer? Vem aqui, ó, 3D Model. Ou seja, eu vou começar a modelagem 3D. Tem muito mais ferramentas, então permite muito mais opções. Vocês controlam basicamente o objeto total, para quem está mexendo em 3D, aqui. Ok? Então, lembram, eu comecei no objeto 2D, eu passei esse objeto para 3D. Lembrando, se eu já tiver um conhecimento já mais avançado, eu posso já começar a desenhar esse objeto aqui diretamente em 3D. Olha só, vou desenhar um cubo, ok, já está pronto. Então eu não tenho muito trabalho. Esse meu aqui ficou muito feio, esse primeiro que eu desenhei. Seleciono ele e apago. Esse outro aqui, beleza, eu vou trabalhar ele agora. Então aqui na parte superior também tem várias outras ferramentas que vai permitir com que vocês trabalhem com esse objeto, ok? Então principalmente essa ferramenta View aqui,
na parte superior, vocês vão trabalhar com a parte de textura também, onde que eu vou fazer o preenchimento desse objeto. E segurando Shift e a bolinha do mouse, olha só, eu consigo girar esse meu objeto. Então eu consigo uma visualização total desse objeto também. Bom, temos aqui AutoCAD Classic, ou seja, é o perfil do AutoCAD, aquele perfil antigo com as barrinhas. Então, para quem ainda não acostumou com aqueles ribbons, então o que são esses ribbons? Nada mais que essa versão de ferramentas onde que eu tenho a guia, e a partir dessa guia, tudo que está relacionado a home está tudo dentro aqui. Então, visualizando a menor quantidade de cliques possível para mim fazer um comando. Mas quem ainda está acostumado com a versão clássica, o que acontece? Temos ela aqui também. Então, a Autodesk ainda mantém essa versão. Para quê? Muitas pessoas ainda estão aí, trabalham com AutoCAD 2008 ou versões inferiores. E elas acostumaram tanto a mexer com essa ferramenta, com esse layout, que a Autodesk resolveu deixar, pelo fato de ter vários engenheiros assim, trabalhos já antigos mesmo, que tem uma certa familiarização com essa ferramenta, acha melhor do que a versão com Ribbon. Então isso daqui dá para vocês personalizar todas as ferramentas. Então, para quem lembra aí do pacote Office 2003, que é muito comum para muitas pessoas, então vocês vão ver que basicamente é a mesma coisa. Ok. Bom, voltando aqui na parte de modelagem 3D, acho que é a parte mais interessante do AutoCAD. Então, essa parte de modelagem dá pra gente fazer N coisas. Então, eu simplesmente assim, prefiro trabalhar. Muitas vezes, dependendo do desenho, eu trabalho com meu desenho em 2D, ou seja, coloco ele aqui, Draft e Annotation, e depois eu gero ele em 3D. Então, para quem já tem assim melhor domínio, eu aconselho já trabalhar diretamente com 2D. Ou para quem prefere, também, eu quero fazer todos os detalhes deles em 2D primeiro, para depois de gerar o 3D, porque em 2D para mim vai dar menos trabalho. Então, beleza. Então tem uma ferramenta aqui boa, como eu sou formado em mecânica, trabalhei muito, eu gosto de fazer meio que um flange. Ok, então olha só, o AutoCAD, se eu desenhar um círculo, no caso uma elipse, né, o que acontece? Eu vou trazer a ferramenta para o centro. Ele não achou o centro da elipse, mas se eu ir para a extremidade, então ele já acha o centro dessa elipse. Então a partir daí eu consigo digitar, na verdade desenhar o tamanho que eu queira. Vamos desenhar mais outra elipse aqui. Eu quero achar um ponto exato entre o meio da elipse e onde que eu vou estar colocando uma flange. Ok, então o que eu vou fazer? Eu desenho outra elipse e a partir daqui eu já consegui capturar uma linha. Olha só, então eu já tenho uma bolinha aqui na parte superior. Eu não preciso dessa elipse aqui mais, então eu vou excluir ela. Não vou precisar dessa daqui também, eu vou excluir ela. Depois eu tenho uma função aqui bem interessante, que é essa Polar Array. Ok, o que ela faz? Ela permite que eu gere uma sequência lógica. Por exemplo, eu quero colocar uma sequência aqui com 3 furos nessa peça. Então, esses 3 furos em uma distância certa. Ou seja, se fosse para a gente fazer manualmente, então daria um maior trabalho. Porque para mim achar o centro certinho, para mim colocar um aqui e outro do outro lado, sendo que todos teriam a mesma medida, eu creio que demoraria um tempinho, né? Então o que dá pra gente fazer? Vou selecionar Array, Polar Array, vou selecionar meus objetos e vou selecionar o meu centro.
no caso a minha base. Então, a partir daí, olha só, eu selecionei o centro do meu círculo superior. Então o que vai acontecer? Ele já vai gerar uma quantidade. No meu caso aqui, ele gerou 6 itens aqui na parte superior. Se eu quiser 3, então como que vai ficar? Já ficou os 3. Ele acha sendo certinho. Se eu quiser 5, já gerou 5. Então eu já tenho todos os ângulos, tudo calculado certinho. Ok? Então vou deixar 5. Ah, mas beleza. Eu quero transformar essa peça aqui em 3D. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, 3D Model. Ok, já posso ir direto, porque 3D Basic tem basicamente as mesmas ferramentas do 3D Model. Então 3D Model, além das ferramentas 3D Basic, eu tenho N outras ferramentas. Eu vou colocar a Press Pull. Ok, a partir dessa função Press Pull, vou clicar onde que eu quero puxar, transformar em 3D. E a partir daqui, ó, olha só que legal, eu consegui gerar essa ferramenta aqui. Eu vou colocar ela com 300, fechou. Então eu já gerei uma pecinha com furo central e 5 furos aqui, utilizando a mesma medida com o mesmo centro. Então bem simples mesmo para quem faz essa peça aqui manual. Sinceramente, para esses furos ficarem assim do mesmo tamanho, da mesma distância em relação ao centro, é um saco, porque tem que tirar ângulo, e a partir desse ângulo eu vou colocar a distância entre eixos, então é muito chato mesmo. Ok? Bom, pessoal, caso tenha necessidade de aprender outras ferramentas, aqui eu só mostrei um pouquinho da interface, modelagem 3D, então básico mesmo. Comente aí embaixo do nosso vídeo e eu vou tentar lançar uma sequência de vídeos mostrando algumas outras ferramentas do AutoCAD, assim, bem útil para vocês. E depois, a partir dessa sequência, assim que a gente já tiver algumas ferramentas que vocês já dominem, o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar uma sequência lógica. Por exemplo, eu posso pegar essa peça aqui e já começar a montar um conjunto mecânico. Ou a gente pega aí uma planta baixa e já começa a modelar ela também. Então isso vai depender de vocês, tá? Então, por favor, se gostaram do vídeo, comente, dê sugestões de novos vídeos, ok? Então desde já agradeço, muito obrigado a todos.